Tá ampliado para vocês? Tá. Agora deu certo, Rafa. Boa noite a todas e a todos. Que bom que nós estamos aqui novamente no nosso Fórum do Protesto desta semana. Nós vamos receber aqui Rafael Botelho. Muito obrigada, Rafael, por ter aceitado o nosso Eu que convite de agradeço. participar e de falar um pouquinho sobre o seu trabalho finalizado da sua dissertação. Amém. A palavra está com você, Rafinha. Obrigada, professora Marisa. Agradeço aqui por esse momento de poder compartilhar esse trabalho aqui, que teve a participação de muita gente do protesto, de forma direta, de forma indireta, porque eu bebi de muitas fontes aqui, poderia citar, mas são várias. Eu inicio agradecendo, boa noite a todos, né? Inicio aqui agradecendo a minha eterna orientadora, que é a professora Graça Faria. Também agradecer um agradecimento especial aqui à Marizinha, à professora Mônica Cavalcante, que foram parte fundamental do trabalho ali numa fase inicial. Também agradecer a Franklin, o professor Franklin, que esteve na minha banca e que fez várias sugestões, todas foram acatadas, né? Foram sugestões essenciais para que esse trabalho tivesse uma ótima finalização. E a professora Mônica Cruz também, que esteve na minha banca e deu ótimas sugestões para a finalização desse trabalho. Foi um trabalho que realizei com muito carinho, é um tema que já me desperta um interesse já antes do mestrado, né? Acho que tudo que eu fiz ali durante a graduação acabou refletindo nesse trabalho que eu realizei no meu mestrado. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Botelho Dutra, e esse trabalho já deveria ter sido apresentado no primeiro semestre desse ano, mas não deu certo, porque eu estava numa correria aí, mas houve novamente esse convite e eu aceitei com muito carinho. Então, muito obrigado pelo espaço aqui. Bom, eu trago aqui algumas considerações iniciais, né, para contextualizar o tema do meu trabalho de dissertação. O primeiro ponto na contemporaneidade, a internet e as mídias digitais se apresentam como repertórios para a função social de protesto da polêmica pública. O protesto em si, ele não é novidade para a gente, não é novidade para ninguém hoje. Ele já está acontecendo aí, e houve grandes protestos marcantes desde no século XX, né? Início deste século também tivemos grandes manifestações que marcaram a história da humanidade, só que com o advento da internet e das mídias digitais, como as redes sociais, né, esse tipo de movimento social, ele tem ganhado novas características, que, consequentemente, afeta a configuração dos textos que são produzidos nesse movimento, nesse tipo de movimento social, né? Isso vem com a internet. Então, foi daí que começou, como um linguista do texto, né, meu interesse começou a caminhar por aí. Ver esse fenômeno social que é o protesto, mas me interessando o texto, e vendo isso nesse novo contexto em que as interações sociais ocorrem com frequência e nesses ambientes digitais online. Então, nesse contexto de interações digitais, o texto se constitui de diferentes maneiras, uma vez que os interlocutores mobilizam recursos tecnológicos e linguageiros para a produção de sentidos. Eu acho que só frisando uma informação importante sobre essa questão do potencial das mídias digitais para o protesto contemporâneo, acho que no contexto brasileiro, a Jornada de Junho foi um marco fundamental para que nós tomássemos consciência do poder que as redes sociais, a internet de modo geral, têm para esse tipo de movimento social. De lá para cá, teve um momento ali em que as pessoas organizavam esse tipo de ação coletiva na internet, mas depois houve uma certa autonomia. Os protestos surgem ali, acontecem ali, ficam ali. E mesmo acontecendo e ficando naquele espaço digital, elas têm um poder de transformação social também, né? Mas atualmente a gente ainda vê, por exemplo, teve esse caso da PEC da bandidagem, que a Câmara dos Deputados estava querendo passar isso,
E vocês acompanharam, né, os noticiários, as redes sociais, como é que as redes sociais, a mídia digital se mobilizou, né? Então, aconteceram protestos nas redes sociais, como também aconteceram protestos nas ruas. Diria até que protestos nas ruas que a gente já não via há um bom tempo aqui no Brasil. Dentro dessa realidade tecnológica em que os protestos estão acontecendo com muita frequência nesse espaço digital, eu propus fazer análise da intertextualidade, né, desses textos, a partir do critério da intertextualidade. Então, a intertextualidade é um critério de textualidade mobilizado por locutores que buscam construir sentidos que reforcem as motivações do protesto em redes sociais, como o que acontece na rede social X. Assim, nós definimos duas questões norteadoras para a dissertação. Eu falo nós porque a minha orientadora ela está aí e ela é convidada a falar a hora que ela quiser, como qualquer pessoa que está aqui presente neste fórum. Então, a primeira questão norteadora. Na rede social X, como a relação entre textos contribui para a construção de sentidos em textos de protesto produzidos em contexto de polêmicas públicas, né? Uma coisa que eu gostaria de salientar a partir dessa questão norteadora é que eu fiz um levantamento de trabalhos, pesquisas na nossa área de linguística textual, para ver se encontrava alguma pesquisa que já tivesse trabalhado com essa temática, né? Não encontrei. Encontrei trabalhos ali que, de certa maneira, se aproximam, mas não que trabalham, que investigam exclusivamente essa função da polêmica pública a partir de uma abordagem textual. Então, a primeira questão norteadora, ela vai muito nesse sentido da ausência que eu senti desses trabalhos, de trabalhos que fossem focados nessa problemática. E a segunda questão que levantamos, que aspectos tecnolinguageiros reforçam a função social de protesto da polêmica no ecossistema X? Porque uma coisa é o protesto que acontece na rua, com panfletos, com cartazes, com pessoas gritando palavras de ordem, né, a partir do canal fônico, né, da voz. Outra coisa são os textos produzidos no ecossistema X, que ali há recursos, ferramentas da própria rede social que impactam diretamente na produção desses textos. O que quer dizer que são protestos, né, mas são realidades distintas, porque são textos produzidos de formas distintas. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu apresento a vocês os objetivos da pesquisa. No geral, foi analisar a intertextualidade na polêmica a partir de textos de protesto produzidos na rede social X. Os secundários, identificar as características da modalidade argumentativa polêmica em textos de protesto. Também investigar as relações intertextuais estritas e a alusão ampla na produção de sentidos que corroboram com as motivações em textos de protesto na rede social X, e descrever os aspectos linguageiros e tecnológicos que reforçam a interação na ação coletiva de protesto no ecossistema X. Bom, as teorias que foram mobilizadas para o desenvolvimento deste trabalho. A linguística textual é o nosso norte principal para a realização do estudo, né? Com ela, nós trabalhamos com a noção de texto e interação digital, e o critério que foi utilizado para análise foi as intertextualidades estritas e a alusão ampla. No tocante à argumentação, a gente trabalhou com a teoria da argumentação no discurso, porque fizemos ali uma reflexão sobre essa relação entre o protesto e a modalidade argumentativa polêmica. E considerando uma certa, como é que eu posso dizer, não carência, mas um certo esclarecimento mais profundo sobre o que vem a ser, de fato, essa função social de protesto, da polêmica, nós fizemos um levantamento de estudos na área da sociologia sobre o protesto, né, e chegamos a essa conclusão de que a psicologia social do protesto é a que mais nos seria útil para a realização do trabalho. E com essa teoria, nos interessa a questão das motivações do protesto. Acho que alguém... Eu não estou olhando nada, só estou... Rafinha. Pode falar. Eu. Vocês têm que interromper diretamente a minha fala, tá bom?
Rafael, assim, então, você vai trabalhar, o protesto você está tomando já como uma polêmica, é isso? Eu Isso, como entendi uma bem. função da polêmica. O protesto, então, já é a própria polêmica. Exato, é uma das funções da polêmica, dessa modalidade argumentativa. Uhum. Sim, pode dizer. Porque a autora, ela vai citar outras funções, Sim. Uhum. Perfeito, certo? Rafa. Tá certo. Bom, essas são as principais teorias que eu utilizei no estudo. E aqui eu inicio com a primeira, que é a principal, que conduz todo o nosso trabalho, que é a linguística textual. Primeiramente, o que foi importante reconhecermos nesse trabalho foi a noção de texto. Não seria possível trabalharmos com esses textos nativos digitais de protesto se não tivéssemos um respaldo numa noção mais atual, que é a que se defende no grupo Protesto. Partindo da noção de texto mais atual, as pesquisas brasileiras realizadas na área da linguística textual analisam as propriedades que definem um texto, tomando essa unidade de sentido como um evento concreto, a partir de um conjunto de sistemas semióticos de que se vale o sujeito para agir nas diversas atividades da vida diária. E aqui eu acrescento a questão tecnológica também, né? Os trabalhos no grupo Protexto têm caminhado para essa direção. Repensar, na verdade, pensar e repensar as categorias que já são da linguística textual dentro desse universo da tecnodiscursividade. Então, de certa maneira, o meu trabalho, ele se inclui aí também. Não é para repensar uma das categorias da linguística textual, mas repensar, mas aplicar a análise de um desses critérios em um tecnotexto, ou seja, em um texto nativo digital, texto produzido em uma determinada rede social digital, né? Então, não seria possível fazer a análise que realizamos neste trabalho se trabalhássemos apenas com uma noção de texto que trata apenas dos elementos puramente linguísticos ou lexicais. E há trabalhos que, quando mencionam na abordagem textual, há trabalhos que, quando falam de protesto, eles vão tratar sobre essa questão de suporte, essa questão mais material, também na própria área da sociologia, há trabalhos que a maioria deles, quando trata o protesto e menciona um texto, é apenas como um suporte, uma parte física mesmo, né? Então, nós buscamos nos distanciar dessas noções, né? E conseguir agregar todos os aspectos que constituem esse texto digital nativo de protesto, a partir dessa noção de texto atual que é defendida pelo protesto. Também nos vimos quase que obrigados a incluir essa ideia de interação tecnolinguageira por estarmos propondo a investigação de um texto digital nativo. Nós não estamos investigando textos que são produzidos em praça pública, em ruas, em ocupações de prédios públicos. Nós estamos propondo análise de textos digitais nativos produzidos na rede social X. Então, se estamos propondo a análise desse texto digital nativo, essa noção de interação se coloca como importante para a gente, porque esse estudo de Muniz Lima, ele vai nos proporcionar compreender como é que o ecossistema da rede social X se constitui, né? No que diz respeito ali às próprias ferramentas tecnológicas que se juntam ao elemento linguístico na produção de sentidos. Então, aqui, Muniz Lima propõe, a partir de um diálogo com a análise do discurso digital de Pavot, uma análise do texto digital e uma abordagem pós-dualista, destacando a consideração de aspectos tecnológicos no estudo do texto, sem hierarquia entre matéria linguageira e tecnológica. E mais na frente, quando eu for apresentar e a gente discutir sobre a análise, eu vou mostrar para vocês como é muito importante essa questão de observar essa relação entre a linguagem e a tecnologia, não só na produção de sentidos, como também na própria disseminação da ação coletiva do protesto. Então, dessa maneira, na LT, uma análise das práticas textuais no contexto digital deve obedecer a uma abordagem que leve em conta a confluência entre linguagem e tecnologia.
Bom, o critério adotado para análise, e isso aqui eu dou crédito ao professor Franklin, porque eu estava trabalhando com a referenciação e a intertextualidade na análise desses textos. Mas aí já estava ficando uma coisa assim um pouco perdida, né? E foi uma sugestão dele que a gente concentrasse nosso olhar apenas nesse critério, e o que já deu bastante coisa, bastante discussão. Então, aqui, as intertextualidades estritas e amplas, que foi algo proposto pelo estudo de Carvalho, 2018, em que ela confere ao fenômeno da intertextualidade uma visão ampliada, uma vez que considera as ocorrências intertextuais em que podemos recuperar o texto-fonte e aquelas em que admitimos uma relação intertextual mais ampla, em que há o diálogo, em que o diálogo se dá não entre textos específicos, mas entre um texto e um conjunto de textos. Por sua vez, e isso aqui foi extremamente importante para o meu trabalho, é reconhecer o trabalho de Costa, que identifica e caracteriza essas relações intertextuais na tecnodiscursividade. Esse aqui é um quadro, eu retirei do trabalho de Carvalho, né? Mas quando eu faço a análise nesses textos de protestos digitais, eu trato a partir de como foi identificado e caracterizado por Dalet, por Costa, 2024. Então, no caso da citação, eu vou aqui falar diretamente em relação à rede social X, né, porque foi de lá que eu retirei os textos. A citação lá, ela, tradicionalmente, nos estudos textuais, ela é marcada por sinais tipográficos, por aspas, né, negrito, mas lá na rede social X, pode ser uma forma geométrica que vai marcar a fronteira entre o texto e o intertexto, né, e o texto intertextual. E é bom mencionar que a citação, uma coisa que Costa percebeu, é que para ser citação na rede social X, é preciso que o internauta, que faz um retweet de um outro tweet, né, ele acrescente comentários. E aí se caracteriza a citação. Quando ele apenas retuita, nós temos um caso de transposição. E aí a transposição ela pode acontecer na própria rede social, né? O internauta do Twitter pode retweetar esse Twitter na própria rede social X, ou ele pode retweetar o texto da rede social X para uma outra rede social, como o Instagram, história do Instagram, o que, consequentemente, vai interferir na configuração semiótica do texto, né? Haverá mudanças. A alusão, a gente sabe que o locutor ele deixa pistas para que o interlocutor recupere esse intertexto. Só que no tocante à rede social X, Costa destaca que os algoritmos é que vão interferir, né, nessas pistas para que o interlocutor ele possa recuperar o intertexto, né? E isso está muito relacionado às coisas que nós fazemos, que nós pesquisamos nessas redes sociais. Esses algoritmos, eles vão gravando tudo isso, e aí a gente vai navegando nas redes sociais e eles vão jogando as coisas para a gente. A paráfrase, né, que eu não vou discutir aqui porque não foi trabalhada, eu vou só tentar focar aqui no que de fato foi analisado nos textos, tudo bem? A metatextualidade, que são as relações de comentário, e isso é muito evidente na rede social X, principalmente nas publicações de perfis que divulgam muitas coisas de teor político e social. A gente vê ali, quando vem o tweet, há uma série de comentários ali, concordando, discordando, acrescentando outras informações, às vezes até fugindo também do que está sendo colocado ali na postagem. Então, não só o Twitter, mas não só o X, como outras redes sociais digitais, também oferecem essas ferramentas de comentários, né? E aí se estabelece diversas relações de metatextualidade. Das intertextualidades amplas, nós trabalhamos apenas com a alusão ampla, que é essa relação de um texto com
um conjunto de textos ou com um tema que em determinado momento está sendo compartilhado, que é conhecido, e, bom, foram essas as relações intertextuais que nós investigamos nos textos, na dissertação. Bom, dos aspectos envolvidos na interação digital, Muniz Lima vai classificar aqui a mídia, o suporte, a interatividade e sistemas semióticos. Este último, inclusive, já é uma coisa que a linguística textual já abrange a noção atual de texto. Aqui nos interessa, para análise dos textos de protesto, o aspecto da interatividade no que diz respeito ao controle do conteúdo. Vocês vão ver na parte analítica da apresentação que essa parte do controle de conteúdo é importante não só para a relação intertextual que se instaura, como também para a própria disseminação da ação coletiva, o que é extremamente importante para essa função social da polêmica pública, que é o protesto. Os sistemas semióticos, que diz respeito a interferências em sistemas semióticos escrito, né, os grafemas, o oral, que tem relação com o canal fônico, imagético, que são as imagens estáticas e as imagens dinâmicas, como um vídeo, o gestual, que tem a ver com as expressões, e sonoro, né, que são todos os sons que não sejam aqueles produzidos pelo canal fônico, no processo de construção de sentidos em contexto digital. Bom, não é novidade que a LT brasileira, praticada pelo Grupo Protesto, já estabeleceu, já estreitou essas relações com a teoria da argumentação no discurso, de Ruth Amussi, né? E aqui eu vou passar muito breve sobre o que define essa modalidade argumentativa, que é a polêmica, para chegar na questão da função social de protesto, que é o que nos interessa. Bom, a autora sustenta uma noção de argumentação que também é defendida pela linguística textual. A TAD destaca dois modos distintos de aprender os modos de argumentação da argumentatividade no discurso, pela visada argumentativa e pela dimensão argumentativa. Isso acaba afetando aquela distinção que sempre se fez sobre textos, para nós, que trabalha com texto, do texto argumentativo e textos não argumentativos, né? A gente acaba assumindo a noção de que há graus de argumentatividade em todos os textos. Então, a argumentação é algo presente em todos os textos. A partir dessa noção de visada argumentativa e dimensão argumentativa, a autora propõe as modalidades argumentativas. Então, ela vê a argumentação a partir de um contínuo. E nesse contínuo, há as modalidades argumentativas. E o que nos interessa aqui é a polêmica. Bom, a polêmica, ela se caracteriza a partir dessa, que ela vai chamar de ancoragem conflitual, que é a dicotomização, são duas posições antitéticas, né? São dois pontos de vista inconciliáveis, esses discursos já nascem assim, mutuamente se excluindo, então não há possibilidade de um acordo. É por isso que, quando ela cita as modalidades argumentativas, ela vai colocar a modalidade polêmica no âmbito do dissenso. E outro traço que define a polêmica é a polarização social. Essa dicotomização, consequentemente, ela acaba formando grupos, né? E são características que eu estou citando aqui que são importantes também para que a gente compreenda o próprio protesto. Essa parte de polarização social que forma grupos, né? Agora, recente, acho que foi nessa PEC da bandidagem, a gente teve pessoas que, mesmo olhando o absurdo que isso representaria para o país, né, pessoas que defendiam isso abertamente, que achavam correto que isso fosse aprovado, né? E a gente vê aí que houve uma polarização social, mas que apenas um dos lados dessa polarização ganhou forma nas ruas e na internet, né? Que gerou a ação coletiva
de protesto. Inclusive, depois eu vou discutir com vocês a respeito disso, que uma das coisas que eu consegui observar com esta pesquisa é que a polêmica ela vai instaurar essa dicotomização, essa polarização social, mas o que é recorrente quando se trata do protesto, dessa função de protesto, é que em apenas um dos lados o protesto ocorra. O protesto ocorra em apenas um lado. É uma tendência, não estou dizendo aqui, afirmando categoricamente que sempre é assim, mas o que eu consegui observar é que é uma tendência. Se forma dois lados, pelo menos dois lados, mas o protesto, essa função de protesto se manifesta em um desses lados. E foi o que eu percebi agora recente com toda a polêmica em volta dessa PEC. E a desqualificação do adversário, que no protesto tem muito a ver com apontar os alvos. Toda ação coletiva de protesto, ela aponta alvos, seja uma pessoa, seja uma instituição, seja um grupo. Esse alvo, ele é desqualificado no protesto. Pode falar. Sou eu, Rafa. Rafa, eu estou aqui pensando, porque você disse do da PEC, só um teve protesto, né? Só de um lado. A gente vê, por exemplo, da anistia, essa polarização que teve da anistia, que é sem anistia, e a gente tem o outro lado pedindo anistia, né? Inclusive com projetos de lei lá na Câmara e no Senado, né? Pedindo a anistia do dia 8 de janeiro, né? Isso. De um e de outro. Então, nesse caso, o protesto foi de ambos os lados, né? Boa a gente observação. Pode entender assim, um ótimo exemplo, professora. Inclusive nas redes sociais, né? Uhum. Exato. Eu falei aqui que eu vejo uma tendência porque as polêmicas, os protestos que eu levantei para a pesquisa mostravam essa tendência, mas eu estava tentando justamente aqui me lembrar de um exemplo que fosse um contraponto a isso que eu estou falando, e a senhora colocou muito bem. Exatamente, nesse caso da anistia, o que a gente observou foi exatamente isso, pessoas contra e outros a favor. E as redes sociais foram tomadas por protestos de ambos os lados, né? Então, muito bem. Não é uma regra, mas eu pelo menos acredito que seja uma tendência quando se trata dessa função de protesto. E o Lailton quer falar, Lailton, quer que eu leia? Pronto, eu vou ler. O Lailton pergunta assim, ó. O teu foco, Rafael, no protesto como função social, o teu foco no protesto como função social e não o protesto como polêmica. Daí, qual é a polêmica abordada? Às vezes, a impressão de tomar o protesto como polêmica. Pronto, leia, não posso falar. Sim, senhor. Pronto, é isso que ele perguntou. Ele tá perguntando, Rafael, se o protesto tem uma função social e não o protesto como polêmica. Mas o protesto já é uma polêmica em si, ou não é? Ele já é, porque ele se instaura a partir... Os casos que eu investiguei são protestos que surgem a partir de polêmicas. E isso é algo que eu até tentei fugir um pouco disso na minha dissertação. Por quê? Porque um grande problema que se colocou para a gente é que nem todo discurso polêmico gera um protesto. Mas não podemos afirmar categoricamente que todo protesto surge de uma polêmica. Para isso, eu acho que um estudo focado nisso daí poderia nos dar uma luz para entender melhor isso daí. Mas o que eu observei é que nem toda polêmica vai dar em um protesto. E isso pelos próprios exemplos que Ruth Amorci vai trazer em Apologia da Polêmica. Nem toda polêmica dá em uma função social de protesto. Mas não posso aqui afirmar para vocês que todo protesto vem de um contexto de polêmica pública. Nos casos em que eu investiguei, esses protestos surgiram a partir de contextos de polêmica pública, mas não acredito que isso seja a regra. Pode falar. A Gracinha levantou a mão. Desculpa eu não poder aparecer aí, né? Mas, olha, gente, sinceramente. E o pior é que eu perdi uma câmera que eu tenho, que eu comprei a mais, que já tinha acontecido uma vez isso, e eu comprei uma câmera, não tenho a menor ideia onde ela está. Espero que esteja dentro de casa. Se tiver, eu acho.
essa questão é exatamente isso, entre a polêmica e protesto. Porque o protesto, nós estávamos lendo, quando a gente lê o livro todo, você descobre que há funções sociais da polêmica, ela traz funções sociais. Construção do elo social, porque isso liga, né, claro, nasce da sociedade. Qual é a terceira, Rafa? Temos aqui a persuasão, terceiro elo social, estratégia de posicionamento e o protesto. E o protesto. O protesto realmente não vai ser o tempo todo. Ele é uma função social, inclusive a gente acha que ela não precisa só nascer da polêmica, ela pode nascer até de outra modalidade, inclusive, né? Dependendo, a gente até pensou nisso, não foi, Rafa? Talvez surja também, porque ela fala de funções sociais, né? Mas mais da polêmica, isso é fato. Mas eu digo assim, você vê que sempre tem algumas ações que você, às vezes, pode levar para a sociedade. Nesse caso, por exemplo, eu lembro bem do caso que foi analisado pelo Rafael, e tem outros aí que ele vai sempre atualizando, quando houve aquele show da Madonna. Cantora, da Madonna, não, foi da Madonna, foi da Taylor Swift, lembra? Sim, exato. E acabou num grande protesto, porque não teve água, a garota após a morte de uma fã, né, morreu, e isso acabou trazendo realmente uma comoção de tal forma que agora eles são obrigados, quando tiver muita gente, a jogar água e dar água, porque aquilo foi um absurdo, né? Então, não é sempre, mas algumas vezes vai esse protesto que é um manifesto em que há uma mudança social. E era isso que a gente achou bem interessante, que nasceu, sim, de uma polêmica. Teve briga, muita gente, né? Mexeu com todo mundo. E teve interferência política também, né? Porque saiu uma portaria na época, acho que o ministro ainda era o Flávio Dino, e a portaria obrigava que os espetáculos, não só shows, mas tinham que entrar com água, por conta disso daí. Do calor, de tudo isso. Então, há outras funções, essa de persuasão mesmo, né, em que você também acaba, sempre que vai agregando, né, vai chamando outros. Esse elo social, que também, a gente diz elo social, essa modalidade, de um modo geral, buscam isso, né? E o próprio protesto, que ela é da psicologia social, né, ela tem suas características, e que serviu realmente aqui a gente... O que levou tempo foi como você pode levar do protesto dessa psicologia social ou apenas a polêmica dentro coisa. E a gente achou que havia essa possibilidade, essa condição que foi encontrado. E na análise ele foi mostrando como isso foi construído, de que forma isso é construído, né? Que ainda não chegou lá. Né? Tem outra pergunta aí que eu acho, Rafael. Eu estou ouvindo vocês. Ou então alguém poderia ler para mim, por favor. Não tem? Então posso continuar? Alguém? Acho que... Tem uma pergunta assim, pelo que eu entendi do trabalho do Rafa, ele assume o protesto como polêmica, destrincha a função social que é inerente ao protesto. Sim, elas têm essas ligações também, é verdade. Né, Rafa? É isso mesmo. Mas é isso mesmo, nós aqui assumimos o protesto como uma função social da modalidade social que ela já tinha. Quando a gente traz a psicologia social do protesto, que eu vou já explicar sobre ela, é apenas para reforçar uma certa carência no esclarecimento que a Moci dá sobre o protesto. É porque, na verdade, quando ela faz ela sistematiza essas funções, isso já é lá no final da obra, a Apologia da Polêmica, então é uma coisa muito breve. Depois de todo aquele percurso que ela faz para falar sobre dicotomização, polarização, desqualificação, as funções da polêmica, ela pega lá no finalzinho isso daqui e cita. Agora, eu particularmente considero que persuasão, terceiro elo social, estratégia de posicionamento, ocorrem a qualquer momento em todo o texto de polêmica. É como eu vejo, e a partir do que ela colocou de exemplo lá na obra. Agora, o do protesto é o que eu vejo diferente, que pode ou não pode acontecer. Uhum. Persuasão, quando ela fala dessa função social... Isso mesmo. Quando ela fala de persuasão como função social, é que ela está falando sobre a tentativa... vocês devem lembrar do oponente terceiro, ela está tratando sobre isso. É sobre como os polemistas tentam conquistar, persuadir o terceiro. Conquistar aquele que está ali acompanhando o desenrolar do conflito verbal. O terceiro elo social
é uma função que está relacionada a como o polemista estabelece uma relação social com o seu adversário, mas também não só nesse enquadre de oposição, como também com aqueles que estão do mesmo lado que ele, na polêmica. Então, ela vê também essa... Então, são funções que eu vejo que estão acontecendo a todo tempo, não é só o que ela coloca aqui como função global, que é esse gerenciamento do conflito, que é a coexistência no dissenso. E a estratégia de posicionamento aqui, que ela discute um pouco sobre como o campo político se oportuniza dos momentos de polêmica para promover pessoas, né? Para promover imagens de si. Isso também é algo muito recorrente. E eu vejo também acontecendo nas polêmicas públicas. Os políticos sempre tentam, de certa maneira, tirar um proveito da situação, né? Agora, o protesto não é... Eu tenho uma pergunta. Pode falar, professor. Rafael, até agora você está falando de características mais discursivas, né? Mas tu disse que partia da linguística textual. Então, a minha pergunta é, como que o texto entra nisso? Tu vai chegar a falar nisso ou não, né? De polêmica e protesto, né? Como é que o texto entra nisso? Como é que isso contribui para pensar o texto? Ou como o texto contribui para pensar o protesto? É exatamente o que eu ia falar. É como o texto pensa, contribui para a gente pensar o protesto. É exatamente isso, professora. Certo, ótimo, então. Bom, então, passando adiante aqui, nós vamos nos concentrar nesta pesquisa só nessa função social de protesto da polêmica pública, certo? Bom, e aqui aqui entra a psicologia social do protesto. Isso aqui foi um desafio para a gente, porque eu fiquei com aquele receio, como toda pessoa que está desenvolvendo uma dissertação, de me deparar com essa noção de protesto, que a Moci dá ali um conceito muito breve e alguém me perguntar algo mais profundo, eu não saber como explicar, né? E isso tem até um certo impacto na minha própria análise. E aí, depois de fazer um levantamento, a gente vê ali que a maioria das abordagens da sociologia que lidam com protesto estão ali muito numa perspectiva estruturalista, né? Que ou vão valorizar a questão da racionalidade, ver só um sujeito que protesta como uma pessoa apenas estratégica, isenta de emoções quando protesta, ou, por outro lado, são pessoas apenas mergulhadas na cultura, que não pensam racionalmente quando estão protestando. E aí a gente se depara com a psicologia social do protesto, que já traz um sujeito que é ambas as coisas. E aí foi a oportunidade que eu vi de tentar fazer essa relação entre a linguística textual e a teoria da argumentação no discurso, porque nós também compreendemos um sujeito, né, que é estratégico linguisticamente falando, né, mas também ele é atravessado por doxas, por conhecimentos compartilhados, então ele não é só também racionalidade. Da mesma forma como Ruth Amosi definiu o sujeito dentro da teoria dela. Então, eu fui mais ou menos assim, por esse caminho, para tentar construir essas pontes, né? E ainda assim foi um grande desafio. Os pesquisadores da PSP, eles vão compreender o protesto como uma ação política que se desenvolve em um sistema democrático, tal como é pensado por Ruth Amosi, responsável por legitimar as ações coletivas de protesto no espaço público. Em Amosi, quando tratamos da polêmica, e em especial de sua função social de protesto, vemos que essa modalidade argumentativa também se constitui do sistema político democrático, já que esse sistema autoriza a coexistência de posições antagônicas na sociedade. Em outras palavras, é a democracia que vai legitimar essa função social de protesto da polêmica. Vetor importante de acusação e de denúncia, a polêmica favorece o protesto individual e social. E aqui eu quero chamar a atenção, que foi algo que me inquietou muito quando eu vi isso, a polêmica favorece o protesto individual e social, fica parecendo que, se a gente está falando de ação coletiva, vários indivíduos envolvidos, a gente não pode falar em algo individual, né? Mas quando ela fala aqui, como a Moci assume a perspectiva bakhtiniana de linguagem, essa coisa do dialogismo, esse protesto individual nós entendemos como uma expressão individual, ou seja, embora ele possa lá digitar, produzir um texto na rede social X, sem estar ali engajado em uma ação com várias pessoas,
esse enunciado produzido, ele estabelece uma relação dialógica com os outros enunciados de um grupo, naquele momento ali. Então, a gente vai entender aqui o protesto individual como apenas uma expressão individual, e o social como essa própria ação coletiva de várias pessoas. Então, o protesto supõe uma recusa e um desejo de mudança, inscrevendo-se numa relação de força, ele acontece como um ato de resistência. Assim que se faz protestador, o discurso polêmico aparece como um meio de ação coletiva, dentre outros. A polêmica não gerencia conflitos sociais, então nós não estamos preocupados com os conflitos sociais, mas conflitos de opinião envolvidos em conflitos sociais. Então, nós investigamos a intertextualidade para compreender esses conflitos de opinião, certo? Os sentidos que são produzidos a partir desse conflito de opinião. Aí a psicologia social do protesto, formulada por esses dois autores, classifica as 3 razões fundamentais pelas quais as pessoas participam em ações coletivas de protesto. E são essas daqui. A instrumentalidade, que diz respeito à tentativa de influenciar um ambiente político e social no qual o sujeito se insere. A professora Graça, agora há pouco, deu um exemplo sobre a morte da fã, que morreu ali por conta de falta de água, né, e altas temperaturas no Rio de Janeiro, enquanto aconteceu o show da Taylor Swift. Aquilo gerou uma onda de protesto nas redes sociais. As pessoas protestaram mesmo. E as pessoas queriam que algo fosse feito em relação a isso. E houve até a interferência, como eu citei, interferência política. Houve uma portaria que obrigou. Então, a instrumentalidade é uma motivação que visa que reclama pela mudança. Ela quer que seja feita uma mudança social. Alguma coisa tem que ser feita. E, inclusive, os psicólogos sociais de protesto trabalharam na fase inicial apenas a instrumentalidade, mas eles viram que não era o suficiente para explicar. As pessoas só participam mesmo porque querem mudança, aí eles viram a questão da identidade depois, que refere-se à identificação do sujeito com um grupo como motor da participação em um movimento de protesto. Então, quanto mais a pessoa se identifica com o grupo, mais engajada na ação coletiva de protesto ela vai ficar, né? Eles até colocam a identidade como a principal motivação para uma participação em protesto. E depois eles viram que, ainda assim, não estava faltando alguma coisa. Então, na fase atual dessa teoria, eles vão trabalhar com a instrumentalidade, a identidade, a expressividade e emoções. No caso, essas últimas estão relacionadas ao desejo dos sujeitos de expressar suas visões de mundo e liberar sua raiva e indignação contra alvos que os tenham atacado material ou simbolicamente. Como exemplo aqui para a segunda motivação, que é a identidade, trago aqui o caso que aconteceu, acho que foi em 2023, em que estava acontecendo uma reunião ali entre os deputados, e o Nicolas Ferreira, ele disse algo assim para a deputada Érica Hilton, pelo menos era ela, num bate-boca que ela estava tendo contra parlamentar. E isso gerou uma onda de indignação das pessoas, né? A Érica, ela é um símbolo para muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, houve esse protesto porque ela representa alguma coisa para essa comunidade, as pessoas se identificam. Então, o que se sobressaiu aí nessa onda de protesto foi essa motivação identitária, com o que representa Érica Hilton. Ele atacou ela, mas toda a comunidade se sentiu atacada também. E aí vem a expressividade das emoções. E aqui eu uso como exemplo o caso do... Eu não me recordo agora o nome do garoto, mas ganhou grande repercussão na mídia nacional, um caso de um garoto que sofria bullying na escola, e fica até assim complicado, porque são vários casos, né? Mas esse ganhou muita notoriedade na mídia. Ele sofria bullying na escola e ele começou a reclamar de dores e falta de ar, até que os pais dele, a escola, alguém divulgou o vídeo na rede social, em que mostrava ele apanhando dentro do banheiro da escola, né? A consequência das agressões foi a morte dele. E isso gerou também uma onda de protestos na porta da escola, na internet. Aí as pessoas começaram a demonstrar agressividade, raiva, né? As emoções assim mais fortes. Então, o que acabou motivando essa onda de protesto foi justamente a morte desse garoto, que trouxe fortes emoções. E aí as pessoas realmente mostravam sua raiva, sua indignação
culpavam o Estado brasileiro, culpavam as escolas, culpavam os menores que cometiam crimes e ficavam impunes no contexto brasileiro. Então, assim, foram exemplos que eu fui buscando para tentar compreender melhor essas motivações do protesto. Quando a gente traz para a abordagem textual essas motivações, nós estamos pensando em ver, por exemplo, em cada intertextualidade, como as relações intertextuais são mobilizadas a partir dessas motivações. Então, por exemplo, como é que eu estabeleço uma relação entre textos para que essa questão identitária se torne evidente? Foi mais ou menos pensando dessa maneira, na análise que a gente propõe na pesquisa. Bom, eu acho que aqui eu fiz esse esquema didático mais para mim do que para os outros. E como eu vi que o texto aí nas abordagens sociais sempre foi visto como algo periférico, às vezes como um suporte, até em estudos mesmo, estudos da linguagem, né, como um suporte, eu coloco o texto no centro de nossa investigação. A gente não está abandonando os outros aspectos, como a própria democracia, como a modalidade polêmica e a função de protesto, mas o que nos interessa aqui é o texto. Eu poderia até acrescentar também, já que são textos nativos digitais, a questão tecnológica aqui também. Mas como a nossa noção de texto, ela já agrega essa questão tecnológica, então não achei necessário. Mas nosso foco aqui na pesquisa foi o texto. É a partir do texto que nós conseguimos compreender esses outros aspectos. Alguma questão? Não, pode prosseguir, Rafa. Vai para o exemplo para a gente. Vai para a análise. Tá, vamos lá. Deixa eu pular essa parte aqui. Pronto. Aqui a gente começa com esse texto, com esses 2 tweets, né? Ali em 2023, no primeiro ano do governo de Lula, ele propôs estreitar os laços democráticos com os líderes dos países que compõem a América do Sul, né? E nisso, um dos convidados para vir ao Brasil foi o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, que no governo do Lula, aliás, do Bolsonaro, o Brasil tinha cortado todas as relações com a Venezuela. Bolsonaro e Maduro eram adversários, né? E não se permitia a entrada dele aqui no Brasil. Então, a última vez que Maduro esteve no Brasil antes deste acontecimento foi em 2015, com a reeleição da presidente Dilma. Então, quando se soube da vinda de Maduro aqui para o Brasil, houve a mídia ficou falando disso o tempo todo, a internet ficou falando disso o tempo todo, e principalmente a oposição ficou falando também o tempo todo sobre isso. E aí o que se colocou em evidência, aí, o que se dicotomizou foram 2 pontos de vista. O primeiro o presidente de um país democrático não pode aceitar a visita de um líder ditador. Por outro lado, houve o ponto de vista que defendia que o presidente de um país democrático precisa ter diálogo com líderes de outros países, de outras nações, independente de qual seja o sistema político dessas outras nações. E aí eu volto para aquilo que eu tinha falado no início, que o que eu percebi que a tendência é que o protesto, essa função de protesto, se desenvolva em apenas um dos lados da polêmica, que foi o que aconteceu aqui. As pessoas que ficaram adeptas a esse primeiro ponto de vista, que é o que o presidente de um país democrático não pode aceitar a visita de um ditador em seu país, fizeram protestos, né? E reclamaram pela mudança. A primeira seria, olha, tem que tirar daqui do país. E um presidente que admitir isso tem que ser impeachmentado, né? Então, houve aí o que predominou, porque essas motivações, elas não são concepções em disputa. Elas acontecem ao mesmo tempo, só que uma se sobressai em relação às outras. É o que a gente consegue observar aqui no texto produzido por Karina Michelin. Ela diz assim: sabe como você desmonta as narrativas? Com os fatos, e contra os fatos não há argumentos. Este vídeo foi produzido por empreendedores de Boa Vista, Roraima, que recebeu e ainda recebe maior fluxo de migração de venezuelanos.
muitos brasileiros ainda não se deram conta do que é viver em um regime comunista socialista. Espero que esse vídeo ajude a despertar daqueles que ainda dormem um sono profundo. Levantem-se contra a tirania. Então, ela inicia ali com uma pergunta retórica, né? E apresenta o vídeo que, não sei qual foi o motivo, mas a própria rede social, ela desativou o vídeo que estava inserida por Karina, nesse tweet. Mas eu consegui resgatar o conteúdo do vídeo, porque os comentários falavam que era sobre um vídeo que mostrava venezuelanos em situação de miséria e fome, né? De pobreza extrema. E com isso, o que ela está querendo aqui é instigar o medo, a raiva, a revolta dos brasileiros. Porque se aconteceu lá, isso pode acontecer aqui também, com essa vinda de Maduro, concretiza uma possibilidade disso acontecer também com o governo de Lula no Brasil. E aí ela vem, levanta-se contra a tirania, mostrando aqui, claramente, uma motivação instrumental predominante. E aí, em relação à intertextualidade, que a gente está falando aqui de um protesto que está acontecendo numa rede social e não nas ruas. A gente não está vendo um grupo de pessoas ocupando uma praça pública, a gente está vendo algo que está acontecendo na internet. Então, como é que isso vai se caracterizar na internet? A gente vê que Mário Frias, ele faz o retweet de Karina Michelin, estabelecendo uma relação intertextual de citação, porque é o retweet com um comentário. E aí ele coloca palavras de ordem, fora Maduro, fora Lula, ressaltando, não ressaltando, mas reforçando essa motivação instrumental. Isso aqui, para mim, é muito importante para compreender de que maneira essa função de protesto da polêmica se desenvolve numa rede social como o X, né? Porque é a partir dessa citação, e eu diria até pela transposição, que já é o retweet sem comentário, que, de fato, vai ocorrer o protesto, vai ocorrer a ação coletiva. É como se estivéssemos fazendo um coral, um coro. Todo mundo ali na rede social está gritando a mesma coisa, mas eu só posso ver esse conjunto a partir das relações intertextuais. Não dá para ver o protesto, essa função, se não for pelas relações intertextuais. É preciso que se retweete, é preciso que as relações de citação, de transtextualidade, ocorram na rede social para que eu perceba aquilo como uma ação coletiva. E aí é o exemplo aqui do Mário Frias, quando faz o retweet dessa jornalista, que não só para demonstrar a questão do desejo por mudança, mas também utiliza essa citação até como um argumento de autoridade, porque a Karina, ela é uma jornalista que, em tese, né, é a pessoa que trabalha com os fatos e com as verdades. Então, entra aí no texto dele como um argumento de autoridade. Poderia, naquele momento, ter retweetado outros textos ali que tinham grande visibilidade na rede social, mas ele optou por fazer o retweet de uma jornalista, fazer a citação desse texto. E aqui alguns elementos, outros elementos tecnológicos da rede social X merecem nossa atenção. Por exemplo, a gente tem aqui no Twitter da Karina, no momento do print de tela, 176,1 mil pessoas tiveram alcance a esse texto, muita gente. Mas apenas 3 mil pessoas curtiram, né? Que a gente vê ali pelo símbolo do coração. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas concordam com o ponto de vista da Karina. Mas, para nós, aqui nesta pesquisa, que analisa esses aspectos tecnolinguageiros, a concordância não quer dizer o engajamento. Essas pessoas simplesmente concordaram, concordo. Agora, para a gente, nesse tipo de interação tecnolinguageira, o que nos garante o engajamento das pessoas que vão lá, entram nesse protesto e fazem coro com Karina Michelin, como fez o Mário Frias, são as pessoas que retweetam, que é esse outro símbolo aí que são duas setas que formam quase um quadrado. Ou seja, que citam esse texto e levam ele adiante. Pode falar. Oi, Rafa. Rafa, o que você acabou de dizer é que o que é que não, que você disse que eu acho que eu não entendi direito, que não garante o engajamento, Rafa?
É assim, Você falou assim, não foi? Falou alguma coisa assim desse tipo? isso, falei. Hum, Eu falei no sentido de, eu não quero dizer que eu, como internauta, não hum. estou me engajando na ação coletiva se eu apenas colocar um coração aqui no tweet dela. Estou apenas concordando, ó, eu concordo com o que ela está falando, mas eu não me engajei. Sim, se você curtiu, a curtida para você não é um engajamento, não é um engajamento? Eu estou falando de eu, como sujeito, não estou Hum, engajado, mas eu estou engajando o texto dela, porque o hum, algoritmo, ele vai receber. Então, quanto mais isso. curtida, mais ele vai mostrar, mais ele vai dar. Uhum, Agora, eu digo que para essa função de protesto é mais eficiente o retweet, como é o caso do Mário Frias. Porque quando ele hum, retweet, ele está citando, ele está estabelecendo uma relação intertextual de citação, e está sim. levando adiante esse texto e também produzindo um novo texto, né? Um novo enunciado. Então, Uhum, pelo menos nós chegamos a essa conclusão na pesquisa, de que o retweet estabelece essa relação que pode ser a citação, a transposição, e que isso é mais eficiente para a disseminação dessa função social. do que só uma E curtida do ou um que só uma comentário. curtida ou só um comentário. Mas o comentário você está se engajando também. Sim, sim. Mas Se quando a você. pessoa vai lá, o usuário chega lá, da Karen, vai lá, abre a caixinha e comenta, ela tá se engajando nisso. Não, Não foi sim, essa a sim. conclusão que você chegou, não? Não, sim, em relação ao comentário, eu Hum, concordo com você, professora. hum, De fato, se eu estou ali, seja para concordar ou seja para discordar, mas eu pelo menos estou expressando, né? Aquilo que não estou apenas mostrando em um clique de um coração. Eu estou, de fato, expressando ali que eu estou concordando, que eu estou discordando. Isso eu concordo. Eu estou engajado, estou também engajando o texto dela. uhum. Porque por mais que eu seja contra ali, coloque um comentário contra, eu Isso. acabo ajudando na E, ao divulgação. mesmo tempo, quando você concorda aqui, quando você curte, você também está se engajando nisso ali, com a curtida, e você está engajando mais ainda o texto dela. A É, curtida também tem essa coisa de você estar ali dentro, mesmo que você não tenha dito nada, mas só você ter curtido, você já se posicionou. Não acha, não, Rafa? não, sim, eu concordo em partes dessa Hum, questão do entendimento, do que nós estamos falando aqui de concordar. Eu estou concordando. Quando eu estou clicando ali no coração, eu estou concordando, e o algoritmo ele se alimenta com isso. Ele se alimenta com isso porque ele vai colocar esse texto em evidência para outras pessoas. Mas quando eu digo assim, o engajamento, eu estou falando daquele engajamento meu mesmo, de pegar e levar isso para outras pessoas. Tipo, eu produzir um novo texto a partir disso. Essa foi a minha conclusão em relação a esse problema bem aqui. E isso tem a ver com o que a gente estava falando ali no começo, naquele quadro de Muniz Lima, sobre o controle de conteúdo, a forma como você reage ao texto. Eu não sei se a senhora está conseguindo entender o meu raciocínio. eu entendi, Rafa, entendi agora. Que para você, para o usuário, engajar mesmo especificamente nessa função de protesto, ele tem que tomar aquele texto como dele. No Isso, caso, seria o retweet com ou sem comentário. É exato, que isso? é a citação e a É transposição. isso que O você que, tomou, né, isso. como sendo efetivamente um engajamento nesse protesto. Exato, porque foi até uma coisa assim que eu fui ver na questão da própria psicologia social, como eles tratam acho que isso aqui pode nos ajudar a entender. Eles vão falar em uma tal de mobilização, consenso e mobilização, ação. Na rua, que essas teorias foram pensadas apenas em protestos de rua, não em protestos no ambiente digital. Então, assim, as pessoas que estão formando ali um bloco para protestar, no primeiro momento elas tentam mobilizar as pessoas, sensibilizar de que a causa é legítima, nós temos que ir lá protestar. Então, quanto maior o número de pessoas que se sensibilizaram, né, nessa mobilização consenso, melhor. Só que eles dizem assim, chamam atenção, nem todos aqueles que se sensibilizaram se tornarão participantes, entendeu? Irão para a ação, que é a mobilização-ação. Um exemplo, acho que muito prático,
aquelas... teve aquele caso todo lá do golpe que tentaram dar aqui no Brasil recentemente, e várias pesquisas começaram a sair, o que as pessoas achavam sobre aquilo, e teve uma pesquisa que foi da CAEST, que disse que, foi até no início de 2024, um ano depois de todo o acontecimento, que disse que 90%, quase isso, né? Estou aqui arredondando, disse que 90% dos brasileiros não concordavam com a tentativa de golpe, com o que foi feito ali em Brasília. Só que, quando vamos ver a tal da mobilização, ação, o engajamento, a ação mesmo nas ruas, poucas pessoas foram, poucas pessoas se engajaram de fato naquilo. Então, esse exemplo traz para a gente essas duas situações. 90% dos brasileiros concordam que aquilo dali não deveria ser feito, porém, poucos se engajaram em relação a isso. Foram às ruas protestar. Então, trazendo aqui para o nosso... Mas nas redes sociais existe outro modo de engajamento que é diferente de você estar na rua, né? Sim. Aí, trazendo aqui para o nosso exemplo, eu queria discutir isso. Eu acredito, assim, que voltando ao que eu já tinha falado, quando eu clico nesse coração, eu estou apenas demonstrando que eu concordo com o ponto de vista da internauta. Mas eu não estou me engajando na ação coletiva, eu não estou juntando a minha voz com a dela, porque eu não estou produzindo um novo texto, eu estou apenas ajudando o texto dela em termos de algoritmo. Diferente de um retweet, que vai estabelecer essa citação, essa transposição, em que eu vou produzir um texto, né, eu vou me juntar a minha voz com a dela, no caso aqui estou falando de quem está concordando, né, porque pode ser feito também o contrário, como também vou levar adiante isso para outras pessoas vão ter acesso a esse protesto. Sim, entendi, Rafa. Mas quando você clica e você curte, você, de uma certa forma, está levando, porque você está entrando nesse algoritmo, e quanto mais curtidas, mais esse texto aí dela, entendeu? Essa postagem dela vai aparecer. Por quê? Porque tem muito engajamento, tem muita curtida, então ele vai aparecer para outras pessoas. É uma coisa assim, na internet a gente sabe que quanto mais curtidas, mais aquele negócio aparece para você, independente de ter sido retweetado ou não. E de uma certa forma, assim, ela participou do jeito que ela pôde participar. Assim também, como eu fiquei pensando, nas ruas, por exemplo, você está na rua, aí de repente, vamos supor que uma passeata de protesto passa aqui em frente à minha rua e eu concordo com aquilo ali, eu não vou lá no meio da rua, mas eu pego a minha bandeirinha, a minha toalha do Lula, que o Valdinei me deu, e fico acenando para o pessoal que está lá, né, passando, né, nesse protesto, digamos assim. Então, eu fiz um gesto, apesar de eu não ter ido lá para o meio da rua protestar, mas eu fiz, de uma certa forma, eu fiz um gesto positivo de apoio àquelas vozes que estão ali. É só uma coisa, Rafinha, que eu fiquei pensando, entendeu? Uhum. Assim como também nesse ambiente digital, a gente, quando faz um gesto dele, quando você está ali, inclusive até se a gente pode pensar até no terceiro, quando ele está só aqui, só olhou isso aqui e não teve gesto nenhum dele, até esse terceiro contabiliza que ele passou por esse texto aqui, né? Ele passou. Se você for ver lá, né? Tá lá quantos mil, né? Foram viram, mas não se manifestaram. Pode continuar, Rafinha. Certo. Não, sim, eu estou entendendo o que a senhora está colocando aqui. Inclusive, eu acho que nós já tínhamos até discutido isso com a professora Mônica, inclusive, sobre essa questão aí das curtidas, dos retweets, e a senhora levantou agora até a questão do próprio comentário, né? Que também é uma ferramenta ali, que já é outra relação intertextual, e que também mostra esse engajamento do interlocutor diante deste texto. Certo? Bom, eu vou passar para o próximo texto. Pronto. Já esse texto aqui,
ele foi produzido no contexto em que houve ali o show da Madonna, aqui no Brasil, né, em Copacabana. Foi em maio de 2024. E coincidiu com o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, que foram aquelas enchentes, né? Que vários municípios foram inundados, muitas pessoas perderam a vida, perderam bens materiais. Então, o show já estava, obviamente, programado para acontecer antes desse desastre ter acontecido nesse estado, né? Mas como as duas coisas ali coincidiram, por um bom tempo, a mídia, e aqui eu uso como exemplo a própria Rede Globo, o principal grupo midiático do Brasil, estava fazendo a cobertura, até então, das enchentes no Rio Grande do Sul. Só que quando estava próximo, acho que na semana de realização do show de Madonna, o foco passou a ser apenas Madonna, né? E isso gerou uma onda de protesto nas redes sociais também, como foi o caso do X. As pessoas começaram a dizer que isso ali era imoral. Não era para, naquele momento em que pessoas estavam sofrendo, perdendo as coisas, perdendo a vida, perdendo parentes, a mídia está focando num show, né? Então, é imoral celebrar um show enquanto outras pessoas sofrem com perdas de amigos e parentes e de bens materiais em um desastre ambiental, versus a celebração em um show não anula a ajuda dada ao próximo na situação em que se encontrava o Rio Grande do Sul. Aí, mais uma vez, eu volto àquilo que eu falei sobre uma tendência à função social de protesto da polêmica se desenvolver em um dos lados, que foi o caso do primeiro ponto de vista aqui. É imoral celebrar um show enquanto isso está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, dentro desse contexto, o internauta produz esse texto da seguinte maneira: dois Lucianos muito ricos, dois Brasis muito diferentes. Luciano Hang, censurado nas redes, perseguido pelo sistema e tratado como uma ameaça à democracia. Colocou à disposição para resgates toda a sua frota de aeronaves e está pessoalmente ajudando as vítimas no Rio Grande do Sul. Luciano Huck, defensor da democracia, né, entre aspas, é festejado pelo establishment socialista, curtiu ontem um show bacanal com dinheiro público no Rio de Janeiro. Não há notícias sobre qualquer ajuda às vítimas da tragédia. E aí ele cita, né, a partir de recursos tecnológicos da própria rede social X, né, ele cita aí um vídeo, um pequeno vídeo de 4 segundos, em que o Luciano Hang está mostrando as ações que ele estava fazendo no Rio Grande do Sul para ajudar aquelas pessoas naquele estado, e coloca também um print de tela, um print de tela aí, porque isso aí é um stories de outra rede social do Instagram, e coloca um ao lado do outro para fazer essa comparação, né? Apenas para fundamentar o que ele está colocando aqui. Olha, um é perseguido pelo sistema, e está ajudando. O outro, que é do povão, que nos programas da Globo vive ajudando pessoas pobres, humildes, tá ali, ó, no show da Madonna curtindo, enquanto tem pessoas sofrendo agora em seu país. Então, há alusões amplas que marcam a distinção entre o Brasil de Luciano Huck e o Brasil de Luciano Hang. Que alusões amplas são essas? Primeiramente, quando ele fala censurado nas redes, perseguido pelo sistema e tratado como uma ameaça à democracia, são as investigações que estavam ali acontecendo no Supremo Tribunal Federal, em que uma das pessoas investigadas, né, era o empresário Luciano Hang. Então, há essa alusão ampla a isso que já é um conhecimento compartilhado naquele determinado contexto. E ao Luciano Huck, eu diria que a própria trajetória profissional dele, né, aqui no Brasil, desde quando ele era apresentador do Caldeirão do Huck, sempre foi visto como apresentador do povão, que ajudava as pessoas. Ele até cogitou uma candidatura à presidência do Brasil, né, sempre assim ligado a pautas mais populares, anda o Brasil todo com quadros do programa dele, né, que envolve dar dinheiro para pessoas carentes. Então, ele faz esse jogo de identidade, de comparar, né, e isso se dá a partir dessas alusões amplas que se instauram nesse texto, nesse tweet. Então, 2 textos são citados, além das alusões amplas.
marcados pela forma geométrica quadrada no tweet, né, para fundamentar as duas identidades postas em conflito. E, obviamente, que ele está sinalizando qual é a dele aí. Os dois textos foram citados por meio do recurso tecnológico inserir imagem, e há um conjunto de sistemas semióticos que contribuem para a construção dos sentidos desse texto. Bom, mais uma vez eu ressalto aqui que o que é predominante aqui é a questão identitária, e como vocês podem perceber, são as relações intertextuais que reforçam essa motivação desse protesto aqui. Bom, alguma consideração em relação à análise desse texto? Posso passar? Pode passar, Rafa. Bom, aqui eu chego nas minhas considerações finais. Na análise, podemos constatar que a polêmica dicotomiza duas posições, mas a função de protesto tem a tendência a se desenvolver em apenas um dos lados da polêmica. O caráter intertextual de algumas ferramentas tecnológicas da rede social X é pertinente não só para a construção de sentidos que reforçam as motivações dos sujeitos engajados em práticas de protesto, como também contribui para disseminar a ação coletiva de protesto no ecossistema digital. Constatamos que a citação por meio do retweet no protesto é uma das formas possíveis que garante o agrupamento das vozes que se juntam para a ação coletiva de protesto na rede social X, pois se nas ruas as pessoas se agrupam presencialmente para protestar, o que vai garantir essa presentificação no ecossistema X, ou seja, esse agrupamento, são as relações intertextuais de citação que se dão a partir do retweet, o compartilhamento do texto do outro. Para além da disseminação dos textos de protesto na rede social X, o fenômeno linguístico analisado contribui para manifestar um desejo de mudança social ou política, destacar um aspecto identitário que une sujeitos diante de uma causa, ou ainda enfatizar sentimentos que impulsionam a ação coletiva. É a partir dessas motivações que os locutores mobilizam as relações intertextuais para desqualificar o adversário, né? Se há uma coisa que a gente tem que relacionar aqui também, é que a desqualificação do adversário, ela ocorre com o alvo da ação coletiva de protesto, que na função social de protesto da polêmica é entendido como alvo da ação coletiva. As referências da apresentação, e muito obrigado. Eu não incluí aqui um texto, por conta do tempo, né, um terceiro texto aqui para mostrar a questão da expressividade e emoções, mas acho que com esses textos aqui deu para a gente poder pensar um pouco sobre a relação que eu fiz entre essas três disciplinas. Obrigado a todos pela atenção e participação. Obrigada, Rafael. Muito boa a sua apresentação, viu? Muito obrigado. Maravilha. Eu acho que o Wallace levantou a mão. O Wallace quer falar alguma coisa? E foi muito corajoso, Marisa. Foi de enfrentar isso, né? Mas ele também teve apoio, teve as pesquisas, né? Você, Mônica, que disse, vai em frente, faça essa ligação, que muitas vezes vai dar certo, né? Ele foi bastante encorajado e conseguiu fazer a pesquisa. Eu acho que ele se saiu bem. Parabéns, Rafa, de novo. Obrigado. Muito bem, Rafinha. Apresentou Parabéns. muito bem, Rafael. Muito obrigado. Muito boa a tua fala, muito clara. Muito bom. Obrigado. Alguém quer fazer mais alguma? Eu posso tentar sair daqui para olhar o rosto de vocês? Claro, Rafa. Ah, tá. Pronto. Pode sair. Qualquer coisa é só pedir que eu posso botar de E eu novo. vou pedir para que quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto só para registrar esse seu momento. E a gente vai agora passar para o sorteio do livro. O apresentador deveria ganhar um livro. Tá certo, né, Rafa? Tô brincando, professora. Eu tô num sorteio com todo mundo. Tu entraste no sorteio, Rafa? Onde era... Tinha algum formulário para preencher, para participar? Não, era só, não era o Zé. O Osés que está tomando de conta disso. Como era o Zé para participar? Eu acho que era só ir lá na postagem, e marcar um amigo. Um amigo, isso. Ah. E seguir o protesto e a pontes. Ah, eu não tô, então. Mas tu comentou não, Rafa? Eu acho que eu só engajei. Não protestou, tá vendo? Não protestei. Tu protestou. Vamos, gente, vamos abrir para a gente tirar. Gracinha, tu não vai abrir tua câmera não, Gracinha? Vou aqui pelo celular.
Tá certo. Vai lá, Sampaio. Pronto, Ellison. Cleana. Manu. O Davi. Oi, Marisa, eu não vou poder tudo bom? abrir a câmera não hoje. Tá certo. Boa noite, pessoal. E Boa noite. pronto. A Lailton, cadê a Alena? Também abriu. E o Cleiton. Pamela. Wallace. Jesse. Nunca mais vi a Jesse. Vamos lá. Vai lá, Só tirar essa foto que a gente vai passar para o sorteio, tá certo, gente? vai. Pronto, tirei. Vamos passar agora para o sorteio do livro, tá bom? Agora é com você, viu? Pode. Deu tempo de curtir Agora- lá e botar um amigo, Rafael? Deu tempo. Vai lá, Ainda Rafa. dá Quero tempo, saber vai se rápido. pode ainda. Eu também perdi. Rápido. Vai lá, Ana. Dá certo, Beatriz, vai. Ó, eu vou apresentar aqui a tela, que acho que fica melhor, né? Para todo mundo. Fica melhor. Vocês já estão vendo, a internet ficou um pouquinho lenta, mas já estão vendo, não é? Então, essa aqui é a postagem para todo mundo marcar, né? Podem ver que ela já está. Deixa eu só mostrar alguns dos comentários para todo mundo ver. Não tá aparecendo, Eita, como tá lindo. mas são mais de 500 comentários, tá bom? Só para vocês Como é que verem. tu vai fazer o sorteio, Oséias? Eu estou engajando agora. Aí a gente vai agora para outro site, Os que é o meninos site estão do engajando. sorteio. Peraí, espera Peraí, a Ana rapidinho, que eu tô- Beatriz e o Rafa. Já deu certo aqui. Já engajou, já? E o Rafinha? Pronto. Vai, Rafa. Quem Já sabe engajei quando é o também. sorteado? Vale Já? até a mãe aí. Pode botar. E aí a gente traz o link para cá. Pronto, aí Ah, eu que tenho legal. 540 Tem um negocinho de comentários. fazer. 540 comentários, número de menção mínima 1 e número de ganhador 1. Que legal. Vai sair agora quem ganhou. Momentos de É emoção. espanhol. Deixa eu... Ah, não acredito. Quem tá pedindo pra eu criar uma conta? Só um instante. Isso aqui não estava combinado. Não estava combinado isso? Não. Só pode É que ver ele se criar a tem conta. que- Meu ele tem que Deus. Tá Peraí, indo tão rapidinho. bem. Não estava combinado. Peraí, só um instante. Pelo borrado da foto, dá para saber quem ganhou, Oséias, mas vamos ver aí. Mas fica bem ruim. Só um instante. Vou criar a conta rapidinho. Eu vou aproveitar, Marisa. Sim. Ai, respondeu. Era só para dizer que normalmente eu não consigo, por isso que nunca mais eu apareci. Eu já estava te respondendo. Eu vi agora. A gente vai mudar, certo? Aí você vai poder participar. Eita, todo mundo esperando ansiosamente Eita, esse sorteio. Só um instante. Tá criando. No ensaio que eu fiz, ele não tinha pedido para criar conta. Por isso que tá dando esse problema. Mas agora vai dar. Pronto. Deixa eu só mudar a aba. Compartilhar. Olá, Luiz Alice, tudo bom? Tinha nem falado com você. Agora que eu tô te vendo. Pronto, já estão vendo, né? Já. Eita! Jaqueline Dias. Agora a gente só tem que ver se ela seguiu as regras, né? E aí, Agora que tu vai ver, se não vamos aqui seguiu, no passa perfil. para outro, é? Isso. Ei, e depois tem que pedir o endereço para a gente enviar o livro, né? A gente vai divulgar no Instagram do Protexto, para o pessoal Olha, entrar em gente, contato. o livro é esse aqui, viu?
Olha o livrinho que vai para a Jaqueline. Para ver só se ela segue o protexto. Só um instante. Ah, e a conta dela é privada. Não dá para ver, mas provavelmente acho que dá para ver nos seguidores. Ah, ela é do Ceará, né? É. Ó, nenhum resultado encontrado. Ixi, Eu estou será que- achando que Mas eram é- só as pessoas que foram indicadas pelos amigos. Não, é a pessoa que marcou. Pelo celular, Oséias, aparece que ela segue. Ah, aparece? No celular, sim. Então, ela ganhou. A Então gente ela vai colocar um levou, print. gente. É, a gente vai Deixa colocar a um print lá Jaqueline. de protexto. Tem que se comunicar com ela. Tem que se Ei, comunicar. parabéns. Era para ela estar aqui no fórum. Maravilha. Parabéns Realmente, para ela. confirmei aqui pelo celular, aparece mesmo. Ela segue. Certo. E aí, Catson, você pega depois tudo dela, o endereço, tá certo? Se comunica com ela pelo protexto, para a gente enviar o livro. Tá bom? E no próximo Fórum do Protesto também vamos sortear outro livro, que eu vou ver qual vai ser, tá certo? Provavelmente vai ser os Traduções, volume 2. Aquele que foi lançado no ano passado, vamos fazer também o sorteio dele, tá certo? O próximo fórum, daqui a 15 dias, ok? Muito obrigada pela presença de